Muito boa noite, meus amigos. Idelvan Mesquita, quem vos fala. Eu quero deixar aqui análise de fechamento do dia atual em relação ao dia anterior. Perfeito? Está aqui o meu rabisco, igualzinho de ontem. Eu fiz alguns adendos e fiz aqui outros rabiscos aqui, para a gente encontrar a motivação desse gap de baixa deixado no dia de hoje, no dia 17. Ok? Vamos lá. O preço, ele vem da onde? Ele vem de uma baixa. Ele fez os 5 movimentos de baixa completo e fez o movimento A, B e C e as ondas internas, 5 ondas internas, respeitando cuidadosamente os padrões de Elliott, tá? Perfeito. Em seguida, nós estamos aqui na segunda-feira, o mercado, ele vem, ele abre nessa região aqui, depois ele vai buscar a máxima e depois ele rompe a mínima e vai buscando a região de 50%. Nisso ele não conseguiu romper a máxima do dia anterior. Tá? Ele não conseguiu buscar a máxima do dia anterior. Tá? Então ele ficou aqui na segunda-feira, ele rompe a mínima e vai buscar a região de 50% e não consegue buscar a máxima de sexta-feira. Ele ficou aqui, ó, nessa região. No entanto, que ele deixou fundo maior que o fundo anterior. Ele deixou aqui um fundo maior que o fundo anterior. Ele deixou aqui um outro fundo maior que o fundo anterior. Ele deixou aqui 3 fundos maiores que o dia anterior, tá? Dentro do contexto de alta, dentro do gráfico semanal em alta, diário em alta, 60 minutos em alta. Ou seja, tendência de alta, perfeito? Hoje, o preço, ele abre com um gap de baixa de mais ou menos, deixa eu ver aqui, ele performou até aqui embaixo, 500 pontos. Ontem eu havia deixado esses alvos traçados aqui para deixar como projeção de Fibonacci, tá? Eu acreditando nesse movimento de alta, a partir do momento que ele abrisse aqui, ele ia buscar o meu alvo aqui em 161,8%, nessa região. O mercado não foi no meu alvo de priori, no entanto, eu havia falado, era 8,50, eu falei em um determinado grupo, falei, o mercado momentaneamente vai abrir com gap de baixa, depois ele vai subir, ok? Foi justamente o que aconteceu, ele abriu momentaneamente com gap de baixa e deu uma possibilidade de compra nessa região aqui, ó, tá? Essa região aqui me deu uma possibilidade de compra, ok? Depois eu vou explicar que região que é no outro gráfico de 10 minutos. A partir desse momento, eu tenho aqui um fundo maior que o fundo anterior, um fundo maior que o fundo anterior, um fundo maior que o fundo anterior e outro fundo confirmado maior que o anterior. Então, se eu tenho um fundo maior, qual que é a minha visão? Minha visão é comprar, não é vender. Aqui, por mais que ele abrisse com esse gap de baixa, não era motivo para vender. Por quê? Porque eu já tinha os 5 movimentos completos aqui, ó. Estou no gráfico de 10 minutos. Esse ciclo aqui se completou. Então, o que eu vou buscar? Eu vou acreditar que o preço ele vai fazer 5 movimentos agora para a alta. Ok? Foi isso o que aconteceu. O preço ele vai e faz todo esse movimento aqui de alta. Eu vou entrar aqui no gráfico de 10 minutos aqui. Deixa eu sair aqui. Opa, apagou, meu. Não acredito. Ah, meu, ele apagou meu estudo, ó. Ai, feliz. Beleza. Depois eu faço de novo, não tem problema. Tá, vamos lá. Aqui tá aqui tá bem montadinho, né? Aqui lá já tinham bastante rabisco os estudos que eu havia montado. Hoje, aqui é uma linha que faz a separação de período, ou seja, do dia, tá? Sexta, segunda e terça. Como que eu faço para preparar o cenário? Eu venho aqui no dia anterior, eu marco a máxima, a mínima, a região de 50%. Tá aqui a FIBO, que eu busquei a região de 50%. Tá aqui, ó. Nisso, o preço que acontece, ele abre abaixo da região de 50%. Qual que é o objetivo dele? Buscar a mínima do dia anterior. Porém, ele não conseguiu buscar a mínima do dia anterior. Por quê? Porque eu tinha 5 movimentos formados aqui em onda interna e mais o ABC formado. Então, aqui não tinha motivo do preço
chegaram aqui e buscar essa região, tá? Então, tinha uma zona de defesa muito forte aqui, tá? O mercado, ele queria ser comprador, e aconteceu isso. Na região de 76,4% e 80%, o preço encontrou um forte suporte, tá? Ele chegou aqui, ele não conseguiu ultrapassar essa região de preço aqui, ó, tá? Quando ele chega, começa a brigar, ele começa a fazer acumulação aqui, é sinal que a gente deve ficar atento para quê? Para compra, ok? Foi justamente isso que aconteceu. Eu falei que em determinado momento o preço faria uma leve momentânea baixa. Ele fez essa leve momentânea e depois ele foi buscar os meus alvos que eu tinha projetado aqui. Ó. Quer ver? Ó, ele foi buscar os meus alvos iniciais que eu tinha projetado aqui. Ele chegou e ganhou essa movimentação aqui. Primeiro ele caiu, tá? Depois ele começou a ganhar volatilidade para alta. E todos os meus alvos aqui, eles foram cumpridos, tá? Cumpridos, ok? Às vezes a pessoa está aqui, tá caindo, eu vou vender. Vende, porque aqui, ó, né? O pessoal acha o seguinte, eu vou vender porque é um candle de ignição, é um candle de força. Mas ele não olha o lado esquerdo do gráfico, não olha como que o preço se comportou, a dinâmica dele, se ele fechou um ciclo completo de baixo. Foi isso que aconteceu, ele completou um movimento baixista aqui. Tá? Ele vem aqui, deixou um fundo maior que o fundo anterior. Outro fundo maior que o fundo anterior. Deixou esse fundo maior que o fundo anterior. Chegou aqui, ele segurou nessa LTA, deixou outro fundo maior que o fundo anterior e subiu. A partir desse momento, que o preço ele rompe essa LTB aqui, verde, tá? Pavio, LTB, pavio, LTB. Na hora que ele rompe aqui, eu tracei uma projeção de Fibo, tá? Eu falei, eu vou agora esperar o preço buscar esses alvos aqui. Deixa eu ver se eu tenho gravado aqui Deixa eu ver se eu tenho gravado aqui os prints para mostrar para vocês, tá? Hoje é 17, né? Vamos ver aqui. Aqui é a narração, né? Olha lá. O preço abre com gap de baixa. Ele vem, busca a região de 50%. Tá? Depois, ele vem, testa a região de 50% e cai. Nisso que ele cai, ele sobe. Nesse momento aqui, eu tinha falado para uma galera que o preço ia subir. Né? O preço ia subir. Né? E a gente ia rasgar para cima aqui. Né? Daí o pessoal fala, Fibo não funciona, Elliott não funciona, isso é subjetivo, não sei o que, parari, pororó. Mas eu estou em cima de uma região de escora. O preço faz um padrão V institucional com uma escora aqui, ó. Aqui é a escora dos institucionais, 76,4%. Eu tenho 5 movimentos completos. Eu tenho um movimento ABC completo. Então, a tendência é o quê? É o preço buscar alta. Tá? Aí, ó. O preço chega, fica testando a região de 50% do dia anterior. Ele rompe a região de 50%, então o que ele vai fazer? Ele vai buscar a máxima. Tá? Olha lá. Ele querendo buscar a máxima. Tá? Olha lá. Aqui é no gráfico de 2 minutos. Ele foi lá e buscou, ele fez um Fibonacci justamente naquela região de escora, só que o 76,6% na baixa é 23%, é 23,6% na alta. Então ele foi lá, saiu de 23 e foi buscar 76,4. Ó, ele rompeu a região de 50%. Aqui é uma média de 200 períodos, uma média é um suporte e resistência dinâmica. Olha lá, ele segurou na média de 200 períodos. Aí a pessoa fala aqui, nossa, mas a média de 200 é forte, vai cair, vai acabar o mundo. Não vai cair, não vai acabar o mundo, porque nós temos aqui, ó, um fundo maior que o anterior, porém nós não tínhamos um topo confirmado. Então a tendência é o quê? É fundo maior que o anterior, topo maior que o anterior. Ele ia fazer um topo maior, entendeu? Aí, ó. Aí ele rompe a média de 200. Aí ele
Aí ele já quer aqui, ó, aqui já é a região de 50% de sexta-feira, ó. Aqui é de sexta-feira. E ele rompeu a região de 50% de sexta-feira. E ele já buscou a máxima do dia anterior, o dia de segunda. Segunda-feira, a máxima de segunda-feira corresponde à região de 50% de sexta-feira. Vocês entenderam? A região de 50% de segunda-feira representa a região de 50%. Representa a de sexta-feira aqui. A máxima de segunda-feira. Aqui é a máxima de segunda-feira. Essa mesma resistência que era um suporte na região de 50% de sexta-feira. Aqui o preço ele rompeu. Nisso que ele rompeu, ele ia o quê? Buscar a máxima de sexta-feira. Ele buscou a máxima de segunda, agora ele vai buscar a máxima de sexta. Tá? Aí ficou brigando. Aqui é no gráfico de 2 minutos. Olha lá, onde que ele foi. Ele bateu lá na máxima de sexta-feira. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu verificar aqui. A máxima de sexta é 105, 200 e... Deixa eu ver. Máxima de sexta-feira é 105, 265. Quase, poucos pontos. 105, 265. 20 pontos para ele bater a máxima de sexta-feira, tá? Faltaram aí 20 pontos. Ok? Deixa eu ver aqui. Aqui no momento que eu traço aquela fibo de projeção. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não. Eu já tinha essa projeção aqui que era do estudo de ontem, né? Ah, tá aqui, ó. Eu tracei ela aqui, ó. Então, eu estava aqui em 104,625. Eu acreditava nesse alvo aqui em 105, 155. Então, ele superou, né, esse alvo, tá? Tá ok? Ele foi em 105 e 200 e... 105 e 240. Hoje o mercado ele fez quantos pontos a partir dessa entrada? 1.700 pontos, ok? Tá? Funcionou perfeitamente. Aqui é a estratégia Strike do nosso amigo André Luiz. A região de compra, no momento que o preço ele fecha fora da banda de Bollinger, 72 períodos, com desvio de, deixa eu ver, desvio de 2, tá? Fechou fora com RSI de 14 na sobrevenda, abaixo da região de 30. A entrada seria aqui. Segurou a entrada, ó, sai aqui. No momento que o RSI fica abaixo da região de 50%. A saída seria aqui, 1.175 pontos. Tá? O que nós temos para amanhã? Vou abrir aqui um gráfico. Vou abrir aqui um gráfico aqui para vocês. Vamos lá. Limpo. M10. Qual o contexto que nós temos aqui? Alta. Tá? Temos aqui alta. Ok? O que nós temos no gráfico diário? Alta. Ok? O que nós temos no gráfico semanal? Alta. O que nós temos no gráfico mensal? Alta. Ok? Temos tudo sinalizando para alta. Tudo. Olha o nosso alvo aqui, ó. Olha o nosso alvo aqui. 108, 180.
Ok? O que nós temos aqui para amanhã? Vamos lá no gráfico 10 minutos. Vou marcar a região separador de períodos. Está aqui, separador de períodos. Ok. O que eu vou fazer nesse contexto aqui? Eu vou marcar a região de máxima, vou marcar a região de mínima, tá? E vou marcar o quê? Vou marcar a região de 50%. Perfeito? Vou marcar a região de 50%. Ok? Vamos lá. Vou explicar mais uma vez aqui o que pode acontecer, tá? O que pode acontecer? O preço, ele abre. Se o preço ele abre acima da região de máxima do dia anterior, a tendência é que o preço ele faça o quê? Vamos dizer que ele abre aqui. Então, a tendência é que ele vem testar essa máxima para depois subir. O preço ele abre entre a região de 50% e a máxima do dia anterior. Então, o que o preço pode fazer? O preço ele pode vir testar. O preço ele pode vir chegar até aqui. Para depois ele fazer o quê? Ele cair. Quando ele romper a região de 50%, a tendência é ele buscar a mínima do dia anterior. Tá? Isso que é o gap de baixa. Quando ele abre entre a região de 50% e a mínima do dia anterior, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Ele já vai abrir rompendo a LTA. Ele vem, testa a região de 50, depois ele vai buscar a mínima do dia anterior, para depois ele romper. Tá? Ou ele pode ficar lateralizado, para ele romper para um lado ou para o outro. Tá? Ok? O que nós vemos aqui, ó? O que nós enxergamos aqui? Se a gente for estudar a sequência aqui das ondas, vamos calcular as ondas aqui, tá? Eu tenho aqui uma onda 1. Por que eu tenho uma onda 1? Vamos calcular a retração. Ó, 61,8%, onda 1, tá? Vamos calcular essa 2. Qual a retração? Opa, tá errado. Aqui. Ó, 61,8% aqui, ó, onda 2. Tá? Mas ela fez uma 2 até aqui, ó. Você pode ver que esse fundo ainda é menor que o fundo anterior. Eu posso considerar uma 2. Agora, eu não posso considerar uma 2 se o preço fizer isso. Se o preço fizer isso. Aí não. Aqui tudo bem. Tá? Aí eu venho. 1, 2. Opa, ainda falta, ainda tem um alvo ali para cima, né? Se for uma 3, ó. Ainda tem um alvo ali em 161,8%. Tá? Aí depois, nós sabemos que aqui é o topo, eu vou marcar aqui o topo da onda 1. Então, o preço, quando ele retrair, ele não pode ultrapassar esse topo, ele pode chegar no máximo até aqui. Tá? Se ele chega no máximo até aqui, qual que é a retração? 38,250%. Ele pode chegar no máximo até aqui. Depois, eu lanço uma projeção de onda 5.
A partir da 3 e da 4. Até a região de 61,8. Eu posso deixar, ou ela pode chegar até aqui, ou pode chegar até aqui, ou pode chegar até aqui, ou também pode chegar em 100%, tá? Ok? Isso daqui é um estudo em Elliott aqui para vocês. Aqui o preço fez 1, 2, ó, vamos calcular internamente aqui, ó. Vamos calcular internamente aqui. Eu tenho 1, 2, eu tenho uma 3. Vamos calcular essas ondas internas aqui, dessa 3. Vamos aqui no gráfico de M5, o que aconteceu aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos uma onda 1, um gráfico de M5. Eu tenho uma onda 2, eu vou colocar aqui vou colocar aqui na cor vermelha. Vermelha que sou Sé. Vamos lá. Beleza? Então, vamos lá. Aí, vamos pegar aqui. 1, 2, vamos encontrar 3. Olha, onde bateu a onda 3 em 161,8. Ó, cravado. Ok? Qual a ideia? A ideia é o seguinte, uma retração dessa 3 até a região de 61,8 ou o topo da onda 1. Bonitinho é você ficar aqui, ó. Se houver uma retração aqui. Para depois nós fazemos o quê? Uma onda 5. Que pode chegar em 105,253, 105,471 e 105,822 e pode fazer uma 127,2 também em 106,228. Ok? Ele pode fazer essa movimentação. Qual que é o meu alvo dessa 3 extensa aqui? Dessa 3 aqui, completinha? 161,8. Aqui, ó. O preço, ele pode fazer uma 5 até aqui, ó. Entre 76,4 desse movimento interno ou 161,8 desse movimento aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Pode chegar nesse limite aqui. Pode chegar nessas regiões aqui. Tá? É probabilidade, não é cal, viu? É estudo. Perfeito? 5 movimentos, para depois fazer um ABC para corrigir, para fazer uma 4 dessa movimentação da 3 até o topo dessa daqui. Tá? Dele vem corrige essa onda aqui, ó. Ele corrige até aqui, mais ou menos, para depois ele fazer um lance, de alta da onda 5 desse movimento maior aqui até a região de 61,8, 76,4, 100%, podendo chegar a 127,2. Tá ok, meus amigos? Perfeito? Muitas graças. Obrigado. Tenham todos uma ótima noite, um excelente dia amanhã. Fica aí a minha contribuição para vocês, tá? Beleza? Ah, e depois do canal do Telegram, eu vou colocar todo dia um poll diário para saber como que está a evolução das quase 500 pessoas. Eu quero saber se todos fecharam de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, de 300 a 500, de 500 a 1000 pontos. Ou se fecharam no loss, tá bom? Para a gente procurar melhorar a qualidade do ensinamento que vem sendo aplicado dentro do Telegram. Ok, meus amigos? Muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite. E até amanhã. Fui!